Olá, aqui professora Daniele Reis, do datavênia.club. Hoje mais uma aula no nosso retorno, que foi semana passada. Agora todas as quartas-feiras estaremos juntos, falando de algum tema relevante do direito. Hoje nós vamos falar sobre essa invasão em Brasília, que ocorreu na outra semana, e que ainda estamos falando tanto do tema. Lógico que o nosso viés não é político aqui, então já vou deixando bem claro. Nosso viés é de uma análise jurídica e vamos falar especificamente dessa responsabilização, que seria a consequência. Boa noite quem está entrando, o Remison, a Kelly, Leandro, e eu vou chamar aqui a professora Peta. Deixa eu convidar aqui a professora Peta. Acho que já foi. Olá, Joy. Oi, professora. Olá, Tudo bom com tudo vocês? Estamos nós aqui com o nosso novo modelito, né? bem? Pessoal, boa noite, Alexandre. Pessoal que está entrando, às vezes eu não consigo falar um oi para todo mundo, manda um oi, fica aí com a gente. Convida os seus colegas a virem bater um papo com a gente, então, sobre responsabilização, né? Vamos falar isso sobre o viés civil, também constitucional, administrativo e penal, né? O Rafa estaria com a gente hoje, teve um cliente, então ficou difícil para ele, e eu, a professora Peta, seguimos aqui com esse compromisso. Oi, Lindomar, tudo bem? Olá, olá, nosso querido. Mariano, deixa eu ver quem mais que entrou. Já falei um oi para Kelly, pessoal que está aí. Manda aqui um aviãozinho aqui embaixo, compartilha com o pessoal, né? É um bate-papo bacana para a gente aprender, para a gente disseminar conhecimento também, né? E quem quiser fazer parte do nosso grupo especial do DataVênia, lá a gente sempre compartilha material, dicas, mapas mentais. Clica no link da nossa bio e entra para o grupo do DataVênia especial. Perfeito? Vamos lá, Peta. Então, eu estava falando aqui para o pessoal que o nosso intuito essa semana foi pegar o gancho, na verdade, né, do assunto atual, foi a invasão em Brasília, pegando esse gancho e falar da responsabilização nos três vieses, né? No civil, no penal e no constitucional. Lógico, vou falar um pouco aqui do viés civil, a professora Peta do penal, e como o Rafa hoje não pôde participar, a gente vai mesclar aí a nossa fala com um pouquinho do que o Rafa traria para vocês, né? Que, pelo menos no meu caso, tem tudo a ver. Na verdade, quando a gente fala da responsabilização civil, a gente acaba mesclando mesmo com o viés constitucional administrativo dessa responsabilidade, já que a gente tem que fazer a tal da análise de que se houve um dolo, né, por ação ou por omissão do poder público, como a gente está vendo aí as últimas discussões, ok? Quer começar? Não, pode começar com civil, já que a maioria do pessoal aqui adora civil, né? Eu tenho certeza que Larga depois a da aula de sábado a gente vai conseguir mudar essa prisão. ideia Olha do a Cris aí pessoal, né? entrando. Mas Oi, Cris, oi, pessoal. Mexi em alguma coisa, né? você ficou preto e Porque branca, adorei. eu tava vendo o. Tá, Vê. aliás, eu estava procurando um filtro aqui para melhorar essa minha cara que eu tô hoje, porque estou com uma cara péssima, mas eu não sei mexer nesses Vamos filtros ver. e tô com medo de botar Então, uma cara de olha lá, cachorro de aqui. novo fiquei preta e branca. Sei lá o que eu tô fazendo. Eu fui Então tá bom. acenar e fazer um oi. Eu Eu fui também vou fazer ficar um aqui. oi para quem estava entrando e mudei de cor aqui. Olha lá.
Olha isso, gente. Olha que doideira. A gente tem, até porque a gente tem aquele quadro no nosso Instagram que é o Direito com Filtro, né? Pois Então a gente é, pode vamos fazer fazer uma live com live. filtro. Por que não, né? Por que Bom, não? então vamos lá. Quando a gente fala, então, de qualquer ato de alguém, né? De qualquer ato que alguém cometa, que fere o direito, ou o patrimônio, ou a pessoa, né, de alguém, a gente tem o dever de reparar esse dano. Né? Então, lá em direito civil, a gente tem o artigo 186 do Código Civil, que, combinado com o artigo 927, gera esse dever de reparar. Então, qualquer pessoa que cause um ato que seja lesivo para outro, seja por dolo ou culpa, né? Lembrando que dolo sempre tem a intenção, culpa, eu tenho um dos elementos caracterizadores da culpa, que são três: negligência, imprudência e perícia. Ou eu tenho um deles, ou eu tenho dois, ou eu tenho os três, mas eu sempre tenho que caracterizar a culpa com um desses atos, vamos assim dizer. Quando eu falo de negligência, eu estou falando de omissão, de imprudência, eu estou falando de alguma ação, e de imperícia, de falta de técnica, de expertise. E esta conduta dolosa ou culposa, ela gera um dano. Lógico que o dano que eu estou falando, ele precisa de um nexo de causalidade, que é o que liga a conduta ao dano. Então, nexo de causalidade é essencial para a reparação civil. E esse dano, ele será um dano ou patrimonial ou extrapatrimonial. O dano que nós estamos falando aqui, pelo menos num primeiro momento, vendo tudo o que aconteceu, é um dano patrimonial. Mas já se fala, inclusive, de um dano extrapatrimonial, até por conta do valor histórico de muitas peças que foram detonadas, né? Não tem sei que expressão utilizar, porque foi triste aí o que a gente viu, né? Muito triste. Enfim, lembrando, não tem viés político nenhum aqui na nossa fala, tá? Mas um patrimônio que é de todos, né? Mesmo quem é pró-Bolsonaro, enfim, quem não é, quem não tem partido, quem não tem candidato, há de convir que o que aconteceu não tem o menor sentido para qualquer brasileiro, né? Acabar com os prédios públicos, acabar com todo o patrimônio histórico que tem um valor imensurável, então tem que ser Ô, Dani, responsabilizado. Então a posso gente até tem. pegar um gancho na tua fala aqui? Oi, Me dá Natália. licença um minutinho? Você está falando do dano na esfera civil, mas aí já vou até pegar o gancho e falar que aqui civil e penal vão andar de mãos dadas. Porque a gente tem também, né? Depois eu vou falar das implicações penais e dos possíveis crimes, que também a gente tem uma lista grande aí para falar, mas o dano. A gente tem também o crime de dano, previsto no Código Penal, né? Que é o artigo 163 do Código Penal, inclusive qualificado, porque são bens, patrimônios da União. Né? Então, você está falando, não é do presidente X, do presidente Y, não é. Né? Uma vez que isso foi doado para o presidente, claro que existem algumas coisas que são doadas para a pessoa do presidente, né? E aí fazem parte do acervo, e aí cada presidente, quando vai embora, leva consigo, que foi o que aconteceu com o último presidente, que fez sua mudança, levou aquilo que era seu, que ele ganhou. Mas o que fica nesses locais é da União, né? E é nosso. E aí o Código Penal, ele tem a figura do crime de dano qualificado. Lá no artigo 163, a pena é mais alta justamente por isso, por ser da União. Então, só pegando esse gancho, já que você está falando do dano na esfera civil, vai dar as mãos aí junto com a esfera penal, porque a gente tem também o crime de dano qualificado na esfera penal. Muito bem, é isso mesmo. E aí, quando a gente fala, lógico, dessas pessoas que entraram lá, que colocou o carão na câmera, que gravou vários vídeos, né? Ah, tô aqui, tô depredando, tô rasgando, tô quebrando, né? E outras coisas horrorosas mais.
Além disso, que a gente já tem muitas denúncias e tem muito facilmente como identificar, essas pessoas vão responder nas esferas competentes, e falando civilmente, elas também vão ser responsabilizadas civilmente. A gente fala também da responsabilidade dos órgãos públicos, né? E o primeiro que a gente precisa pensar é lá a responsabilidade do Distrito Federal, que tem se falado tanto. Tanto que houve a intervenção federal, o professor Rafa já fez, inclusive, um vídeo. Quem não viu, veja aí no nosso perfil, no nosso feed, ele falando da intervenção federal, que é importante lá os seus requisitos e tudo mais, mas eu vou relembrar isso já já com vocês. Mas a responsabilidade do Distrito Federal é uma responsabilidade extracontratual, que é própria da administração pública, ou seja, quando a gente fala de responsabilidade extracontratual, é um dever legal, está posta ali para a administração pública, ela tem que seguir certos parâmetros, certos rigores, e lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fala que ela responde e assegura, né, ela responde por qualquer dano que ela cause e assegura o direito de regresso para servidores, para agentes que estejam tratando em seu nome. Então, se foi mesmo algo organizado pelo Distrito Federal, ou omissão, ou ação, isso vai ser investigado, apurado. Se houve uma omissão, principalmente omissão, nós estamos falando, porque, infelizmente, nós vimos, né, policiais tomando água de coco, tirando selfie enquanto estava quebrando tudo, né? Infelizmente, teve sim. Então, se houve essa omissão, de responsabilizar esses agentes também, que vão ser responsabilizados, nesse caso, nas 3 esferas, se for o caso. Né? Vão ter que, eventualmente, pagar se ficar comprovado que essa omissão causou o tal dano e qual que é o valor, qual que é o montante. Podem ser responsabilizados administrativamente, até alguma punição voltada para o próprio cargo deles, e podem ser penalizados criminalmente, né? Então, essa responsabilidade, ela pode ser tanto da administração pública, como eu estou dizendo, extracontratual, pode ter direito de regresso se ficar comprovado que esses policiais armaram, né? E pode a administração pública ingressar contra eles em direito de regresso, tá? E quando eu vou comprovar esta omissão, eu estou falando de uma omissão, inclusive, que se a gente olha para o artigo 37, parágrafo 6º, na forma objetiva, é presunção de culpa da administração pública. Eu não preciso comprovar uma conduta, a forma objetiva é dessa forma. Subjetiva, eu preciso provar a culpa, né? Mas na forma objetiva, que é a responsabilidade da administração pública, não. Então, veja, se ela causou o dano, ela repara, e se foi um agente, por seu intermédio, por seu mando ou não, causou esse mal, ingressa-se com ação contra ele, e aí este vai reparar o que a administração pública já desembolsou, tá? Mas não pode, por exemplo, e isso está pacificado, ingressar com uma denunciação à lide e chamar esse agente. Por exemplo, eu ingresso com ação contra o poder público e falo, olha, o seu agente causou mal a mim, eu tenho que ser indenizado. Ele fala, mas foi o meu agente. Denuncio a lide ao agente, porque se ficar comprovado que de fato houve o dano e tem o dever de reparar, ele é que paga. Aqui, não. Já está pacificado. Tem algumas controvérsias, mas grande parte da doutrina, do judiciário, enfim, é de que não é cabível denunciação à lide, ok? Então, muito cuidado com isso, porque não poderia denunciar a lide. Cumpre todos os deveres da administração pública de indenizar quem seja a vítima, e ela depois, numa ação de regresso, ingressa contra esse agente público, ok? Então, essa responsabilização, ela é necessária, inclusive vale dizer, não só para reparar o dano, que é a função da responsabilidade civil, mas também para preservar a democracia, né? A gente precisa de alguma forma aí de reparação. Só para eu falar um pouquinho do que o Rafa até deixou para a gente, que ele gostaria de falar aqui para vocês, o Rafa pontuou algumas coisas.
a Constituição Federal de 88, ela determina o Estado Democrático de Direito, ponto pacífico. Lá no artigo 5º, a gente tem o direito de livre manifestação, seja ela de reunião, de fala, de escrita, de pensamento, mas sempre pacífica, né? E eu não posso, nessa manifestação livre de vontade, de me expressar, eu não posso ofender um outro direito tutelado pela Constituição, né? Então, sejam os poderes, sejam prédios públicos, sejam patrimônio, não posso, tá? Então, esses princípios constitucionais, eles não são absolutos. Não é porque eu tenho lá livre manifestação que eu faço o que eu quero. Existem outros limites que, inclusive, são relativizados, esses princípios, quando eles se chocam com outros princípios. Então, eu preciso dessa relativização justamente para equilibrar e para que não haja um caos, né? As nossas normas estão postas para que não haja um caos na sociedade, desde que mundo é mundo, né? Basta ler Rousseau, basta ler Hobbes, que a gente verifica isso, né? E a intervenção federal, no fim, foi necessária justamente para isso. Primeiro, vamos suspender, vamos dizer assim, usando eu palavra de civilista, não é a palavra que o Rafa usaria, né? Mas vamos suspender isso daqui porque há um grave comprometimento da ordem pública. Esse é um dos requisitos da intervenção federal que está lá no 34 da Constituição Federal. E aí isso é feito por meio de um decreto pelo presidente, precisa ter um prazo específico, o Congresso Nacional precisa analisar em 24 horas, que foi o que a gente viu, e eu não posso emitir nenhuma mudança constitucional, nenhuma emenda constitucional nesse período, tá? E a OAB cobra demais esses assuntos. Então, isso que a gente está falando hoje aqui de responsabilização, seja em civil, seja administrativa, e seja penal, que a Peta vai falar agora, OAB e qualquer outro concurso público que tenha direito, cobra de monte. Tá? Então, muita atenção a isso. Perfeito? Era o que eu queria falar. Se tiver dúvidas, se tiverem comentários, vão colocando aqui pra gente. E agora eu passo a palavra para a Peta. Ai, gente, penal vai ser, olha, complicado, né? Eu nem sei, não dá nem para afirmar e nem para pensar se eles vão conseguir realmente investigar e punir, né, adequadamente todo mundo, ou pelo menos a maior parte do pessoal que participou de tudo que aconteceu lá. Porque, assim, era muita gente, né? Foram muitas ações, muitas situações ali. Então, é muito trabalhoso. Eu estava lendo, não sei se foi ontem ou hoje, inclusive, assim, falta até estrutura para investigar tudo isso, para conseguir chegar. Então, assim, vai demorar também, né? Vai ser algo muito, infelizmente, demorado, por conta da, infelizmente também, né, grandiosidade do negócio, de novo, sem viés político, mas foi algo, no péssimo sentido, grandioso. Devia ser algo grandioso bom, né? Fez uma coisa legal, mas não, foi algo grandioso ruim, porque foram muitas pessoas e tudo mais. E eu vou primeiro falar da questão dos crimes, mas depois eu quero pontuar outras observações aqui, até porque a gente tem muito aluno nosso assistindo aqui, muito advogado recém-formado, muitos que estão querendo advogar, e também eu quero falar algumas coisas sobre reverberações aí pós-prisões que aconteceram depois do que aconteceu lá no domingo, tá? Mas primeiro vamos fazer a listinha aqui dos possíveis crimes. Possíveis, viu, gente? Porque, assim, é aquilo que a gente sempre fala nas aulas, né? O aluno, às vezes, ele vem com exemplo e fala assim, se acontecer assim, 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 qual é o crime? Aí eu respondo para o aluno, olha, a gente nunca vai dar uma resposta exata, falar o crime é esse. Dentro do que você está me dizendo, possivelmente seria esse crime, mas a gente sabe que na realidade, depois do processo, tem que ver como é que o juiz vai enxergar aquilo, enfim. Então, muitas são as possibilidades. E aí é como a gente vai ter que enxergar essa situação. Mas vamos tentar ser um pouco mais direto e dar o foco porque é o nosso foco do DataVênia, que é pegar situações da vida real e puxar para o exame da OAB e o que eventualmente a OAB pode questionar. Então, assim, a OAB tem cobrado bastante parte especial. Então, o que de repente, com base no que aconteceu lá, a OAB pode querer cobrar de conhecimento de vocês, então, de parte especial, que são os crimes em espécie aí que a gente pode ter que aconteceram lá. Então, já falei, enquanto a Dani estava falando do dano na esfera civil, falei da questão do dano
na esfera criminal também. Então, a ocorrência do crime de dano qualificado. Então, se vocês estiverem anotando aí, pega a sua listinha, dano, artigo 163 do Código Penal, tá? Deixa eu até abrir o meu aqui, que eu estou com o meu código aberto aqui. É o 163, é o caput, mas o qualificado está no parágrafo único. Então, 163, parágrafo único do Código Penal. O que mais que a gente pode ter aí de possibilidade? Situações onde se ateou fogo ali, né, foram focos ali, mas a gente tem no Código Penal crime de incêndio, tá? O crime de incêndio no Código Penal está previsto no artigo 250. O crime de incêndio, e aí na sequência do crime de incêndio a gente também tem o crime de explosão. O crime de explosão é o 258, salvo engano, só confirmar aqui. Não é o 258. Explosão, 251. Então, 250 e 251 também são possibilidades aí. Esses dois crimes, eles são crimes que é engraçado, né? É um capítulo do Código Penal que eles são muito cobrados por algumas bancas de concurso. A VUNESP, por exemplo, é uma banca que cobra muito esse capítulo do Código Penal. Ele é meio esquecido pela OAB. Mas, dadas as reais, né, circunstâncias, pode ser que a OAB agora passe a olhar com outros olhos esse capítulo do Código Penal, então, e cobrar conhecimento de vocês com relação a esses crimes de incêndio e de explosão. E qual que é a pegadinha nesses crimes, né? Que é o seguinte, muita gente pensa assim, mas a pessoa responde, então, pelo incêndio, por exemplo, só se alguém morrer queimado, ou se aquela casa ou aquele objeto pegar fogo e realmente se deteriorar com o fogo. Não. O simples início do foco de incêndio pode gerar a responsabilização pelo crime. Então, é importante, interessante ler esses artigos. Explosão, por exemplo, o artefato não precisa explodir. Então, o simples fato de ir lá e colocar o artefato já é o crime de explosão. Se você vai pela palavra, você, né, erra, porque fala, mas não explodiu, não tem crime de explosão. Mas o simples fato de montar o artefato, de ter o artefato ali, montar com a intenção de que ele exploda, já responsabiliza. Então, são dois crimes aí que é legal que vocês estudem, que vocês leiam, porque pode ser que a OAB cobre e ela vem nessa pegadinha. O fulano estava lá com o artefato, tal, montou o artefato, mas o artefato não explodiu. Responde por explosão? Responde. Então, né, é uma coisa que pode ser porque a gente tem essa possibilidade aí. Outro crime que pode aparecer para vocês, esse é um crime que geralmente a OAB cobra, tá no capítulo que a OAB gosta, que é o crime de prevaricação, que aí já é mais para funcionário público, né? Artigo 319 do Código Penal, mais direcionado aí para aqueles funcionários públicos que, né, vista grossa e tudo mais, né, enfim, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, quando obrigatório fazê-lo, né, então, o crime de prevaricação. Nós temos aí possibilidade também de crime de lesão corporal, que a gente teve situações ali de agressão, né, agressão contra guardas, contra pessoas. Eu incluí a possibilidade, não sei se vão olhar para esse lado, mas maus tratos contra animais, porque a gente teve animais que foram ali né, violentamente agredidos, como o caso de um cavalo. Inclusive, eu fui ver alguns dias depois uma matéria sobre esse cavalo e ele estava recebendo tratamento por conta de ter ficado extremamente traumatizado com as pancadas que ele recebeu com barra de ferro. Então, isso é maus tratos contra animais. Esse crime de maus tratos, inclusive, está na lei ambiental, ele foi uma alteração recente, uma alteração que aconteceu com uma lei que ganhou o nome de Lei Sanção. Sanção é o nome que foi dado para um cachorro que teve as patas cortadas de uma forma horrorosa, um pitbull, e aí foi feita essa alteração na lei. E até hoje a OAB não cobrou essa alteração. Então é uma coisa que a OAB agora quer juntar, né? Útil ao agradável, falar, vamos cobrar então essa questão dos maus tratos contra animais. Então, outra coisa para vocês ficarem atentos aí dentro do direito penal. A gente tem também a possibilidade de... Essa é a lei de crimes ambientais que você está falando? Não. Isso, que alterou a lei de crimes ambientais. A lei sanção alterou a lei dos crimes ambientais,
aumentou a pena, né, para o crime de maus tratos contra animais. Não sei se você viu aquela história daquele cachorro, né, um pitbull, que eu não gosto nem de falar da história porque me embrulha o estômago, mas ele teve as duas patas traseiras, assim, cortadas com um machado. Uma coisa horrorosa. Eu, como acompanho muitas essas coisas na internet, porque eu sou meio da causa animal, eu acompanhei essa história toda e por conta disso a lei foi alterada. E então pode ser que se cobre isso. Outras possibilidades. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, né, que também é outro crime que pode ser aquela pegadinha que muitas às vezes, mas associação criminosa, mas e aí o cara pegou, foi lá e não fez nada. Mas se ele se juntou com outras pessoas com o intuito de, já é associação criminosa, né? Então já responde por associação criminosa. Pode ter também a possibilidade da organização criminosa, que aí é lei especial. Espera aí que eu já dou o número da lei para vocês, gente, porque eu não guardo o número de lei, tá? Isso já é coisa de gente muito louca, eu não sou muito louca, eu sou só um pouco louca. Né? Oi? Quem guarda número de todas as leis, todos os artigos, aí a gente já é muito evoluída na loucura, não é meu caso, eu ainda estou assim no médio louca, né? Mas vamos lá. A lei de organização criminosa é a lei 12.850 de 2013. Tem diferença entre associação criminosa e organização criminosa? Tem. Isso a OAB já cobrou algumas vezes, pode vir a cobrar de novo, por quê? A associação criminosa, que é o 288 do Código Penal, é aquela situação de pessoas que vão lá, 3 ou mais pessoas que se juntam com a finalidade de praticar crimes, né? Mais de um, não precisa vir a praticar os crimes, o simples fato de se juntarem com essa finalidade, e é só isso. A organização criminosa já tem uma pena mais alta, lei especial, você tem o quê? Organização, estruturação, geralmente você tem uma hierarquia, você tem alguém que está ali organizando a galera, e a gente viu um pouco disso nessa situação. Então pode ser, isso vai ser para todo mundo? Não. Aí aqui a gente puxa um pouco de parte geral, aquela história do artigo 29 do Código Penal, né? Você tem muita gente participando da situação ali, mas a gente tem aquela história do juiz ter que dar a César o que é de César. Então, cada um vai responder na medida de sua culpabilidade. Então, cada um vai responder naquilo que fez. Então, você pode ter agrupamentos ali onde o juiz enxergue uma organização criminosa, porque enxergue ali aquela estruturação com hierarquia, com organização, e ali ele coloque a organização. Para outros grupos, ele pode enxergar apenas a associação criminosa. E aí vai na cabeça do juiz, né? Então, por isso que eu falei, são possibilidades que a gente está vendo aqui, mas eu não estou nem tentando... A ideia da live são essas implicações legais, mas puxando para a OAB mesmo, do que a OAB pode cobrar dentro disso, né? Então, por exemplo, a diferença entre o crime de organização criminosa e associação criminosa. E o que é uma pedida que eu acho que agora pode aparecer para vocês, que é uma mudança relativamente recente do Código Penal, que foi uma mudança que aconteceu, deixa eu até pegar o código aqui, peraí, quando houve a alteração da lei administrativa, né, da lei de licitações, que aí o capítulo que tratava dos crimes lá da lei de licitações, ele saiu dessa lei e veio para o Código Penal. E aí a gente teve, então, a criação desse capítulo e também teve a criação do capítulo que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, que é aí onde eu quero chegar, que é um capítulo que foi trazido para o Código Penal em 2021, né? E aí isso ainda não foi cobrado, então pode ser que agora a OAB também abra os olhos para essa questão, né? Então, atentado à soberania, 359I do Código Penal, né? Cadê o outro aqui? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é isso que tem bastante gente falando, que é o 359L, né? Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E a maioria dos autores a pena desse crime aqui, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então, fora outras penas que possam vir, pelo dano, por lesão e tudo mais, você pode ter aqui o concurso de crimes com esse crime do 359L. Mas
poxa, mas como que eu vou tentar... Quem que pode abolir o Estado Democrático de Direito, né? Fica essa dúvida. Esse tipo de ação, no sentido de impedir o funcionamento do STF, de impedir o funcionamento do Congresso, é uma tentativa de abolir o Estado. Por quê? Porque você não está deixando o poder funcionar. Então, pode ter a implicação desse artigo aqui, tá? Então, isso pode ser uma coisa que a OAB cobra, então fica a dica aí para que vocês leiam esses artigos. Pode ter mais, gente? Pode. Tentei buscar aí o máximo que deu, né? Mas pode ter mais, tá? Isso da esfera penal, que eu acho que a OAB pode cobrar. Dani, quer falar alguma coisa? Não, a ideia era a gente abordar isso o mais sucinto e breve possível, para não ficar cansativo para ninguém. Porque aí eu queria também fazer uma observação aqui, mais duas observações só para a gente não estender muito a live, aí do ponto de vista profissional, tá? Eu acho que é uma coisa que também cabe a nós fazer essa observação. Então, o que aconteceu? Muitas prisões, né? Os ônibus ali saindo lotados de presos, pessoas que foram presas ali em flagrante, né? Outra dúvida que surgiu, né? Meu marido mesmo, mas como é que prendeu em flagrante se prendeu depois que o negócio aconteceu? Gente, 302 do Código de Processo Penal, ele tem espécies de flagrante. Então, você tem o flagrante próprio, que é aquele quando a pessoa é presa no momento em que está praticando o crime, mas você tem o flagrante presumido, quando a pessoa é presa após, né, logo após a prática da infração, em situação que faça presumir que foi autor. Então, essa situação, não vou dizer que é 100% correta, mas também não foi 100% errado dizer que ali foi uma prisão em flagrante, né? Mas a gente teve uma situação ali de várias pessoas presas em flagrante, e a gente sabe que hoje, pela nossa legislação processual, feita uma prisão em flagrante, ou até mesmo cumprido um mandado de prisão preventiva ou temporária, essa pessoa tem que passar por uma audiência chamada audiência de custódia. E essa audiência de custódia, ela precisa acontecer na presença de um advogado. E é aqui que eu quero chegar. E a gente, então, viu na TV, a gente viu na internet, né, o feirão da advocacia. Então, o feirão da advocacia criminal. O que, para mim, foi uma vergonha. Vergonha alheia, o que eu vi ali, notícias, né? Advogado cobrando R$ 1.000 para fazer uma audiência de custódia e o pessoal chamando isso de feirão. Eu não sei como a OAB deixou passar, eu não sei se a OAB vai tomar alguma atitude com relação a isso, eu acho que deveria, porque a gente não trabalha na feira, gente, nada contra, mas a gente tem todo um estudo, vocês estudam isso em ética, a gente tem uma tabela de honorários para ser observada, de valores que são valores mínimos que a gente tem que observar para cobrar pelo nosso trabalho, que é um trabalho tremendo, intelectual. Vocês sabem o quanto vocês estudam, o quanto a gente estuda para ter a profissão, para poder atender o cliente, e aí vai essa galera lá fazer feirão de atendimento, cobrando R$ 1.000. Então, por favor, meus queridos, vocês que estão nos assistindo, não façam isso. Não participem disso, porque aí você está o quê? Aí o aluno depois, o aluno vira, né, tira o AB, vai trabalhar, aí não é difícil chegar para a gente e falar, poxa, professora, eu não consigo cobrar, porque aí eu vou cobrar do cliente, eu tento cobrar o mínimo da tabela da OAB e ele não quer pagar porque tem o fulano que cobra mais barato. É por isso. É o feirão da OAB, da OAB não, desculpa, é o feirão lá dos presos de Brasília. E aí ainda tem gente que falou isso rindo, eu não consigo rir disso, eu não consigo ver graça nisso, eu acho isso errado, eu acho isso uma vergonha, né? Então não façam isso. Muitos aqui me acompanham já de outras lives, eu já falei várias vezes sobre, eu acho que toda live que eu falei aqui, eu acabei entrando nessa questão dos honorários, e agora não diferente. Até a Laís perguntou, aproveitando o gancho, seria possível implicações à luz do Código de Ética para esses advogados específicos, né? Não, então não tem nada a ver com o fato lá do domingo, mas com essa questão do feirão, como a professora está falando, cabe sim, porque é antiético você cobrar menos que a tabela. Então, por isso que a gente ainda não viu nenhuma ação da OAB, né, não vi pelo menos nenhum posicionamento mais enfático, pelo menos não nacional, e também da defensoria.
Porque você tem um mínimo exigido. Então, eles podem, sim, esses que estão lá atuando, porque quando a pessoa não tem, ela precisa de acesso à justiça e ela não tem possibilidade financeira, ela tem possibilidade de contratar um advogado pela defesa, não contratar, né? Ela tem o direito de um advogado pela defensoria pública, né? Se na cidade não tem defensoria pública, é a própria OAB que, em convênio com a defensoria, oferece o advogado. Então, ninguém ali ficaria sem advogado. Não ficaria. Então, por que vão vários advogados lá oferecer seus serviços por R$1.000? É acabar com a nossa profissão, é colocar lá no chão, no lixo, né? Como alguns alunos já falaram aqui para mim em live, não foi nem falar minha, mas é verdade. É prostituir a nossa profissão. Mas é mesmo, é isso mesmo. E aí eu queria também fazer um outro comentário, gente, que aí pega um pouco para a nossa área, tá? Quem me conhece sabe que eu sou muito direta e, de novo, não estou com viés político aqui não, mas eu preciso contar uma realidade para vocês. Aí eu estava lendo uma matéria ontem assim, Dani, as pessoas que estão presas lá, né, que passaram por audiência de custódia e foram mantidas presas, estão reclamando porque elas não têm Wi-Fi. Estão reclamando porque a comida não é boa. Estão reclamando porque não tem conforto. Gente, então, deixa eu contar uma coisa. Eu conto ou você conta? Vocês estão presos. Né? Primeira coisa, vocês foram presos. Né? A prisão é uma sanção. Eu sempre digo que eu não sou favorável que a prisão seja o que ela é hoje, né? Que a prisão seja aquela situação que a gente vê nos presídios, né? Como os presos são tratados e tudo mais, mas eu também não sou favorável que a pessoa tenha Wi-Fi e tudo mais. Está preso, é uma sanção. Você praticou um fato definido como crime e você está sendo sancionado. Então, eu não sei que mundo que essas pessoas estão ou estavam achando que iam praticar crimes, que seriam presas e que estariam ali usando o celular, com Wi-Fi, comendo, sei lá o quê, camarão, né, na moranga, com ar-condicionado e tudo mais, né? E eu li uma matéria assim, e aí depois eu vi, até que, não sei se vocês seguem, mas eu gosto muito do professor Auri Lopes, um excelente... olha quem tá chegando aí, a gente já dá a palavra para ele. O Rafa. Não é o Rafa, não. Não. Tem umas alunas pedindo para participar e eu aceitei. A Fernanda, não sei se ela vai entrar. Mas tá. pode Não, continuar. Acho que ela achei que era o Rafa. Então, o que acontece? O Auri fez uma matéria no Instagram, falou sobre isso, que eu achei sensacional. Falou, gente, olha só, é a realidade, você foi preso. Preso não tem direito ao Wi-Fi, não tem direito. Então, assim, é uma realidade, tá? Aí, e eu queria puxar o gancho no seguinte sentido, Dani. Quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente fala sobre o direito penal, aí é legal porque, assim, legal não, né? Legal no sentido assim, você vê muita gente que fala assim, preso tem que se ferrar. Preso tem que... Bandido bom é bandido morto, aquela coisa toda. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Vamos entender o nosso sistema, vamos entender a questão da ressocialização, vamos entender, né? A gente vai mostrando os princípios. Muitas vezes eu sou hostilizada. Já ouvi aluno falar para mim, você gosta de bandido, leva para casa, ou coisas assim. Só que aí a gente vê um negócio desse e fala assim, olha aí, você tá vendo? É uma situação em que as pessoas, provavelmente são pessoas que tinham essa visão, e hoje... Porque o que eu falo pro aluno que fala alguma coisa dessa para mim, eu falo, se coloca no lugar, porque qualquer um de nós pode estar lá um dia. E se coloque no lugar e pense, será que eu quero estar lá um dia? E se um dia eu estiver lá, o que eu quero se eu estiver lá? Eu quero estar num lugar onde eu durmo com a cara dentro da latrina, ou eu quero estar num lugar onde eu tenho um mínimo, né, de conforto? Então pensem nisso também. Né? Se possível, leiam essa reportagem e façam essa crítica com relação a isso, que eu falei, gente, esse pessoal tá em que mundo achando que vai ter Wi-Fi, gente, Wi-Fi na prisão. Adorei. Seria ótimo para a gente poder falar com os clientes, né? Ter um contato direto, Wi-Fi, celular, né? O smartphone. A gente sabe que alguns têm, né? Infelizmente, eles dão um jeitinho. Tem preso que posta da prisão. Eu já vi isso. Não pode, viu, gente? Tá errado. A gente sabe disso, né? Agora, os caras reclamando que a comida é ruim, não tem Wi-Fi, a água não é boa, né? Faça-me o favor, né, gente? Enfim.
Mas era isso que eu tinha para falar aí na A nossa Kelly live. falou, tratado com um mínimo de dignidade, mas não com Sim, mordomia. É isso mesmo, é isso, é isso que eu isso estou mesmo. dizendo. Dignidade é uma coisa, e isso é uma coisa que eu defendo sempre. Quem me conhece sabe que eu sou uma grande defensora da dignidade da pessoa humana em todos os sentidos, inclusive e principalmente com relação ao sistema prisional e com relação aos presos. Sempre fui, sempre serei uma grande defensora. E quem é meu aluno, quem me conhece, sabe como eu critico o nosso sistema prisional, como eu critico a forma como os nossos presos são tratados, né? Agora, eu achei assim, eu cheguei a rir de nervoso até quando vi esse tipo de comentário, do tipo, eu queria ter Wi-Fi na prisão, juro, eu comecei a rir, porque eles pensam que eles estão aonde, né? Não é assim que funciona. Sigam o Auri Lopes e vejam os comentários sensacionais dele, a Auri é maravilhoso, é Ele um é mestre ótimo. do processo penal. Ele fez um comentário que eu achei sensacional nesse sentido. É. Bom, Mas gente, primeiro essa era a sigam o nossa. Datavênia, viu? Eu falei do Auri, mas primeiro tem que seguir o Datavênia, tá? É primeiro a gente, ó. Essas eram as nossas reflexões de hoje. A gente não quer fazer nenhuma live longa aí com vocês a partir de agora, o mais sucinto possível, com o intuito de que vocês tenham um tempinho para a gente. A gente sabe que o tempo de todo mundo é muito limitado cada vez mais, né? Então a gente tentou compilar tudo isso, eu falando um pouquinho dessa questão da responsabilidade civil, dei só uma pincelada em alguns pontos que o Rafa destacou, e a professora Peta aprofundando o assunto aí em penal, mas cabe a vocês, se quiserem fazer aí algum comentário, inclusive façam sempre, nos marquem, se tirar print, nos marque, convide os colegas, lembra que toda quarta, agora às 8, a gente está aqui, né? Vem para o DataVene, acompanhe os nossos conteúdos. Quem está estudando para a OAB, vem para o nosso curso, né? A gente também está preparando várias novidades para quem já é advogado e precisa aí de um curso de prática. Então, vá nos acompanhando, que independente dos nossos cursos, aqui a gente traz muito conteúdo de graça para vocês, com todo o prazer, com todo o amor que a gente tem aí por lecionar, por dividir esses conhecimentos, e vocês nos conhecem, né? Obrigada a todos que ficaram aí com a gente, valeu quem vai assistir depois, obrigada, Fê, né? Quando vocês quiserem participar com a gente, clica na câmera aqui embaixo, eu acho que as meninas clicaram errado, que aí se der eu vou habilitando e a gente vai batendo um papo, mas vão sempre escrevendo, E tá? surgiram temas para as lives. Às vezes tem uma dúvida de algum Isso. tema de civil, algum tema de penal, algum tema de tributário, constitucional, administrativo. Surgiram, a gente prepara durante a semana, a gente debate, pega os temas e traz para vocês, porque a gente conversa muito, fala, poxa, o que a gente vai falar semana que vem? A gente tem muitas ideias, mas às vezes é uma ideia que é legal para a gente, não é aquilo que você às vezes quer. Fala, poxa, eu queria ouvir sobre tal assunto. Às vezes o aluno fala assim, vocês podiam falar sobre tal assunto. Claro, a gente pode, a gente vai falar. Mas tragam o que é interessante para vocês. A gente quer saber o que passa na cabecinha de vocês. Então tragam para a gente também, que a gente conversa com vocês a respeito desses temas, porque aqui, meus amores, vocês têm coraçãozinho, ó, de professor. Então a gente está aqui para passar conhecimento para vocês, né? A gente colocou o logo até do lado esquerdo, ó, para ficar pertinho do coração, Verdade. né? Porque é coração de professor, tá aqui, ó, batendo do lado esquerdo. Então, também surgiram temas para a gente trabalhar com vocês nas lives. Esse é o intuito, é trazer conhecimento para vocês de graça, fácil de entender, rápido, prático, e para vocês estarem sempre conosco. Falei demais, chega. Obrigada, pessoal. Boa noite do Natalino, da Vanessa, da Fê. Obrigada a todos que estiveram presentes. Estejam aí com a gente. Obrigada, Petra. Até. Beijo. Obrigada, Dani. Beijo, irmã gêmea. Tchau. Beijo, tchau.